É impressionante o que a leitura fez com a gente, né? Hoje a leitura virou como se fosse uma cláusula pétrea da Constituição. Virou um hábito fundamental para você que quer ser rico ou quer ter uma carreira, um futuro muito promissor. Mas será que é tudo mesmo? Você não acha a literatura um pouco subestimada? Ou pelo jeito, o jeito que as pessoas estão vendendo hoje? Vamos discutir sobre isso. Eu tenho umas indicações de livro para dar para você até o final, de economia principalmente, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas antes eu tenho que te perguntar, você é um leitor mais de textos acadêmicos, livros mais técnicos e teóricos? Ou uma literatura um pouco diferente, uma literatura com imagens, algo mais dinâmico para ler? A grande realidade é que eu era o tipo de pessoa que tinha uma meta de leitura por ano, tinha que ler 20 livros por ano, aí eu ia me considerar uma meta atingida, um grande leitor. Mas isso só me criou muito estresse para eu não ler livros. Ano passado foi um dos anos que eu menos li livros. 2022 também foi um ano que eu li pouquíssimos livros, porque eu criei uma percepção da leitura errada. Pelo menos eu comecei pela porta errada da literatura. Eu por muito tempo fui leitor de livros de autoajuda. Eu já fiz um vídeo sobre isso, cara, como a autoajuda me fez uma lavagem completamente cerebral. Foi quando eu descobri um pouco da literatura para eu ler livros de histórias, ficções e não ficções, livros acadêmicos que eu aprendi muito por causa da faculdade, principalmente livros de economia, e livros fora da minha área de atuação, como esse livro aqui que é minha primeira indicação para vocês. Leia isso se quiser tirar fotos incríveis. Então assim, Johnny, é livro de economia, você está me indicando um livro de fotografia? Vou te falar da história de um cara muito incrível chamado Sebastião Salgado. Esse aqui é Sebastião Salgado, um economista de formação. Vamos abrir o Wikipédia dele. Sebastião Salgado graduou-se em economia pela Faculdade de Espírito Santo. Olha que interessante, olha as fotos que esse cara tirou. Olha que incrível, são fotos sempre no contraste, no branco e preto, fotos maravilhosas. Eu aprendi um pouco tarde demais que a estética e a economia estavam muito ligadas. E foi conhecendo Sebastião Salgado, que eu fui inclusive numa exposição que ele fez, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. E eu aprendi o amor pela fotografia. Muito desse canal é baseado nessa paixão que eu tenho. E eu comprei esse livro, que foi o melhor livro que eu li em 2019, se eu não me engano. É um livro sobre como tirar fotos mais bonitas. Eu aprendi o apelo da estética. Isso foi muito bom para o meu olhar crítico social. E eu inclusive digo que para você sair um pouco da economia, se você está muito inserido no mercado financeiro, vai ler um pouco coisas fora da sua bolha. Mas agora eu vou indicar coisas mais dentro da sua bolinha para você não ficar decepcionado comigo. Vai ter livro aqui de macroeconomia, vai ter Keynes, vai ter muito livro técnico para você que gosta disso agora. E cara, sei que te surpreendi com essa primeira indicação, mas cara, tem muito livro bom aqui pra gente falar de economia e para você sair um pouco dessa bolha. Que eu acho que quando eu entrei na faculdade de economia, cara, a pior coisa que me aconteceu foi ter entrado numa bolha de um único discurso, de um único ideal político, e fechar o olho para tudo que estava acontecendo no mundo, ou pelo menos ao meu redor. Então, para isso que eu fiz essa lista, é uma lista diversa. Vai ter livro de esquerda, de direita, de microeconomia, de macroeconomia, vai ter muita coisa aqui dentro desse vídeo. Espero que você goste, tá? Eu vou pegar aqui um aleatório primeiro. Na verdade, eu vou pegar alguns que não estão aqui fisicamente comigo, mas que eu gosto demais. O primeiro deles é da vertente da microeconomia, que é uma área que eu me especializei muito, principalmente no finalzinho da minha graduação em economia, eu comecei a me apaixonar, que é a economia comportamental. Que área fantástica, entender o comportamento do consumidor, por que pessoas consomem, por que tomam certas decisões, políticas públicas até, tudo isso envolve economia comportamental. Ficou muito popularizada essa área com o livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, todo mundo já ouviu falar desse livro, mas existem outros livros muito bons, ao invés de você, depois de ter lido Rápido e Devagar, que também são fantásticos. O primeiro deles é do Richard Thaler, que também é um grande economista comportamental, que chama Misbehaving. Ele é autor daquele livro bem famoso também, que é o Nudge, todo mundo já ouviu falar também. O Misbehaving é um livro um pouco menos conhecido, que eu indico demais. Assim como outro economista comportamental foda, que é o Dan Ariely, ele fez o Previsivelmente Racional. Esse livro, cara, vai desde economia, para você aprender economia comportamental, até para quem curte design, web design e essas outras vertentes. Você consegue utilizar desse mesmo ferramental que ele usa no livro para diversas áreas do marketing, a economia, políticas públicas. E por fim, não poderia deixar de indicar, né, minha série preferida de livro, a Free Economics, que eu sempre indico, é o melhor livro para
quem está começando na economia e quer cursar economia, que não sabe o que é o curso de economia, vai ler esse livro. Eu já indiquei esse livro várias vezes, eu vou indicar outros da trilogia, que é o Quando Roubar um Banco e o Pense Freak, que particularmente mora no meu coração, é meu preferido da lista. Então, Pense Freak foi o livro que eu li no primeiro semestre de economia. Eu aprendi o que era economia ali. Eu descobri que eu gostava de economia comportamental nesse livro. Mas, Johnny, eu não sou da micro, eu sou da macro. Tem aquela rixazinha, né? Micro versus macro. Tudo bem. O primeiro livro que você vai ver na faculdade é esse aqui, ó, Macroeconomia, do Gregory Mankiw. Cara, livro top, técnico, acadêmico, é livro que tem exercício, mas que tem muito conteúdo bom. Sério, que conteúdo fantástico. Johnny, quero estudar economia por fora, não quero fazer faculdade, quero só entender economia. Cara, isso é economia. É o livro introdutório, nem todo mundo gosta. Existem pessoas que preferem livros ali um pouco mais avançados. Já estou na faculdade, quero evoluir, vou para um Paul Krugman, que fez o Economia Internacional, que é um livro que está na nossa lista também. Muito boa indicação. O livro um pouquinho mais avançado, focado em economia internacional e macroeconomia. Vale muito a pena. Então, duas boas indicações de livros mais acadêmicos, para quem está querendo não cursar a faculdade de economia e querendo ler por fora. Leitura obrigatória. E eu tenho outro livro para indicar que eu não tenho aqui, eu tenho um livro parecido com ele, mas serão duas indicações em um. Esse aqui é A Terra Inabitável, do David Wallace. É um livro sobre, eu diria que mudanças climáticas, sobre as novas tendências da economia global, assim como o livro da Esther Duflo, Prêmio Nobel de Economia, uma mulher economista que precisamos cada vez mais. Ela fez o Good Economics for Hard Times, boa economia para tempos difíceis. Então a gente está enfrentando muita desigualdade, mudanças climáticas. Ela fez um estudo, fez um livro baseado nessas temáticas mais novas. Livro fundamental para a gente prezar pelas grandes mulheres economistas, livro que fala sobre atualidades, livro Nobel de Economia. Precisa de mais alguma coisa? E por último, vou deixar aqui um também que eu não tenho aqui, mas gosto muito, que é do Acemoglu, um dos grandes nomes para ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Ele fez um livro muito famoso também, Por que as Nações Fracassam. Livro de macroeconomia, estudo de instituições. Quem gosta de ler artigos econômicos, papers econômicos, vou deixar um vídeo aqui, inclusive, sobre como ler artigos econômicos e indico que leia os artigos do Acemoglu. Nesse caso, ele fez um livro bonitinho, você compra ali nos sites e tudo, que você consegue ver. E, cara, é um livro que faz muito sentido, porque as nações fracassam. É uma resposta que ele vai responder no livro. E agora vamos para a esquerda e direita. Tô maluco. A esquerda do palco. Vou ficar até a minha esquerda aqui de vocês, tá? O primeiro deles é Realismo Capitalista, do Mark Fisher. A grande descrição desse livro, a grande pergunta desse livro é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Cara, puta pergunta. A gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. Então, assim, é um livro que ele não propõe o comunismo, mas é só para estudar essa ideia, que a gente não consegue prever o fim do capitalismo. É mais fácil para a gente prever o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Olha que louco essa ideia desse livro. É um cara que, inclusive, ele sofreu vários problemas psicológicos ao escrever esse livro e, infelizmente, veio a falecer aí. Ele tirou a própria vida, infelizmente. E é um cara, assim, é um livro, uma obra póstuma, assim, muito legal, que vale muito a pena a leitura, uma leitura mais sociológica e mais à esquerda também. Assim como um que eu não tenho aqui, que está em casa, eu acabei de ler esse livro, que é Marx, uma introdução do Georges Grespin. É uma introdução, assim, um livro muito fininho para você começar a ler Marx. Assim, é um livro que você não vai precisar ler o Capital, que eu tenho inclusive ali numa estante minha, é dessa lapa. A primeira parte, são 3 partes, é gigante. Nesse livro você vai ter uma introdução de Marx, você vai conseguir entender as ideias iniciais dele, e eu acho que você já vai ter uma boa experiência para nos entender o que é um materialismo histórico dialético, vai entender um pouco mais sobre a mais-valia, que pouca gente realmente conhece, para você tirar um pouco desse preconceito do liberalzinho e tal. É importante ler leituras liberais, que eu já vou citar daqui a pouco, mas, pô, dá uma chance, lê Marx, lê uma leitura um pouco mais sociológica, ou uma leitura, quem sabe, mais desenvolvimentista, do lado da esquerda, que é uma teoria ali de mais intervenção de Estado. Eu tenho um livro aqui, que eu inclusive mostrei no começo aqui, ó, que legal. Ó o homem aqui, ó, olha o homem aqui. Cyrano da Massa, ele fez um livro muito bom, que é o PND, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento, Projeto Nacional de Desenvolvimento.
Livro muito bom, é uma aula sobre o Brasil, do olhar desenvolvimentista de um plano para o Brasil. Então, se você quiser discutir propostas para o Brasil, esse é o livro. Peguei mais um livro do lado desenvolvimentista também. Então, já citei aqui a social-democracia, citei a esquerda radical, que é a extrema esquerda, seja como você queira chamar, com os livros do Marx, e o desenvolvimentismo, que está ali mais na centro-esquerda ou mais depois da social-democracia. O livro é do Celso Furtado, grande economista brasileiro também, que é a Formação Econômica do Brasil, livro denso, mas livro que vai entrar dentro das raízes dos problemas do Brasil e da formação econômica do Brasil. Importante a gente olhar para essa formação do Brasil de um olhar mais à esquerda. Vou citar um livro agora mais à direita sobre essa mesma temática, da formação econômica do Brasil, que é A Lanterna da Popa. Eu acho que eu pronunciei certo, se não pronunciei tudo bem, é do Roberto Campos. Se você jogar no Google, você acha esse livro. Roberto Campos, um grande economista brasileiro, mais voltado com essa linhagem liberal, eu diria, e vale muito a pena a leitura desse livro também. É um olhar mais liberal sobre a economia brasileira e é bom a gente valorizar os pensadores brasileiros. Não adianta só ficar lendo grandes autores austríacos, americanos. Vale muito a pena também a gente olhar para os economistas formados dentro de casa para entender a conjuntura do nosso país. Mas vou puxar dois agora, mais sardinha para economistas estrangeiros que falam sobre a direita no geral. O primeiro deles é o que todos deveriam saber sobre economia e a prosperidade. Eu não vou arriscar botar o nome deles e falar o nome deles, que eu sempre erro, vou botar aqui na tela para vocês. Um livro de uma linhagem mais introdutória da economia, do que todo mundo deveria saber, pelo menos pelo liberalismo, pela ótica do liberalismo. Acho que é bacana esse tipo de leitura. Sair um pouco daquela ideia de ler apenas Mises e Hayek. Eu acho que é importante a leitura, principalmente de Hayek, para quem gosta de liberdade, do liberalismo, mas sair também. A gente tem outro pensador que eu botei aqui na lista, que é o Livre para Escolher, do Milton Friedman também, que ele fez em colaboração esse livro. Então vale muito a pena a leitura desse livro também. Caso você queira uma leitura mais à direita, você é um cara mais à esquerda, quer fazer um meio termo, e cara, não esquece de ler o livro que eu falei para vocês, de como tirar fotografias incríveis. Isso é uma trilogia também. E não esquece, ó, tem livro à direita, tem livro de fotografia, tem o livro do Keynes aqui, que eu não mencionei, é uma edição especial que eu achei num sebo aqui do lado de casa. Dá pra ver que tá todo sujo, ó, todo zoado, mas eu gosto dessa estética, parece que caiu café nesse livro, é muito bacana. Falei de todos que estão livros aqui na mesa, hein? Tá tudo na descrição para vocês que queiram comprar. Eu já indiquei livro numa época que eu tinha um cabelão desse tamanho aqui. Mano, muito louco essa época minha. Você olha pra mim e fala assim, cara, esse cara mais à esquerda mesmo, meio doidão. Meu cabelo, chegava aqui. E eu fiz um vídeo lá em 2021 de livros para 2021 para 2022. Eu falei uma merda naquele vídeo, né? Eu já me corrigi nos comentários, mas assista esse vídeo porque tem muita literatura brasileira, fora do espectro econômico. Tem muita literatura mesmo de ficção, não ficção, até tem um pouquinho de autoajuda, querendo ou não, ali naquela recomendação. Espero que tenha gostado, assista o vídeo aqui, agora e fui.